Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos ontem a nossa Black Friday e também iniciamos a nossa semana de lives, trazendo conteúdos específicos cada dia sobre uma área da saúde. Ontem foi nossa primeira live falando sobre laser terapia na podologia, sempre trazendo um convidado especial. Ontem foi o professor Ítalo e hoje estaremos falando sobre laser terapia na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, para substituir o estímulo das agulhas, para utilizar junto às agulhas, potencializando qualquer outro estímulo de acuponto, para utilizar o efeito local que a laser terapia promove, anti-inflamatório, cicatrizante, o uso de terapia fotodinâmica para tratamento de feridas, para o profissional que também trabalha, e a questão da terapia ILIB. Então, entender hoje que a laser acupuntura, que é o estímulo do ponto de acupuntura, é uma das técnicas para esse profissional, mas que a gente vai abrir hoje e explicar tudo que a laser terapia dentro da acupuntura, dentro da medicina tradicional chinesa, pode se aplicar. Então essa é uma live que vale muito a pena todos vocês ficarem, porque ela é interessante tanto para quem já é profissional da acupuntura, já trabalha com a medicina tradicional chinesa, já trabalha com estímulos de pontos de acupuntura, e principalmente também para você profissional da fisioterapia, de outras áreas de enfermagem, psicologia, que também podem se especializar na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, e entregar para os seus pacientes esse tipo de estímulo. Hoje nós estaremos aqui com o Dr. Marcelo Neubauer, que é um médico infectologista, especialista em acupuntura, que vai estar falando um pouquinho para a gente sobre laser terapia na acupuntura, é o nosso convidado da noite, e logo já vamos iniciar aqui já convidando. Já está aqui, já mandou uma mensagem para a gente dizendo que já está aqui nos acompanhando, então é um prazer estar aqui hoje com vocês. Antes, o que eu já vou pedir? Vi que todo mundo está dando ok aí, mas vocês estão conseguindo me ver bem, conseguem me escutar bem, tá tudo bem com o som, tudo bem com o áudio, tá? E também vou pedir muito que vocês mandem suas dúvidas, porque é muito importante para a nossa live. Então aí embaixo na caixinha vocês vão ter um ponto de interrogação com um balãozinho, ali vocês conseguem mandar as dúvidas, e nos próprios comentários também, então fiquem à vontade para mandar todas as dúvidas. E eu vou pedir muito que vocês cliquem nesse aviãozinho que tem do lado aqui, cliquem e mandem para pelo menos 5 pessoas, para que a gente divulgue essa live e mais pessoas possam assistir. Então eu vou pedir para todo mundo que está aqui agora, clica nesse aviãozinho, escolhe as 5 primeiras pessoas ou quem você acha que tem que escutar esse conteúdo e envia para eles e conta que essa live está acontecendo e chama eles para participar também, tá bom? E o coraçãozinho que tem ali do lado, eu vou pedir muito que quem está gostando, quem está curtindo o conteúdo, está gostando e quer também ajudar a gente a divulgar a live, fazer com que mais pessoas entrem, também clique bastante no coraçãozinho ali para vocês mandarem aí e passarem para o Instagram que vocês estão curtindo o conteúdo, e com isso ele entrega mais as lives aí, tá bom, pessoal? Então já vou iniciar aqui chamando o nosso convidado. Nós vamos falar hoje, como eu falei para vocês, sobre a acupuntura, né? A aplicação da laser terapia nos procedimentos da medicina tradicional chinesa, e o Nuno vai entrar para bater um papo com a gente. E como eu falei, a dúvida de vocês, que vocês querem saber, se é muito importante. Quando eu falo de laser terapia, nós estamos falando do estímulo do laser no acuponto para promover os mesmos efeitos que a agulha promove. E muitas vezes o acupunturista imagina que é só isso que a acupuntura vai entregar. E nós vamos entender que é muito mais que isso. Não só promover estímulos de pontos de acupuntura, mas usar o efeito local do laser, usar junto às agulhas ou qualquer outro estímulo de acupunto, e também várias questões aí que a gente pode aplicar e que a gente vai conversar hoje, como por exemplo a terapia ILIB, a terapia fotodinâmica. Então já mandei o convite aqui para o nosso convidado, o Dr. Marcelo. Só me dá o ok, doutor, se você conseguiu receber aí. E aí a gente já inicia a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. E pessoal, vocês devem estar me vendo aqui, a gente sempre faz as lives, né, um pouco mais arrumado para receber vocês, que logicamente vocês merecem, mas essa semana nós estamos em Black Friday, então esse é o grande motivo das lives dessa semana. Além de trazer para vocês os melhores valores do ano, porque a Ecofibras está com as melhores condições do ano para os equipamentos de acupuntura e todas as áreas, nós queremos também não só trazer descontos, variedades, condições, mas também muito conteúdo para vocês essa semana. Então ontem nós já tivemos a nossa live de podologia e agora vamos ter nossa live de acupuntura, só aguardando aqui. Me dá um ok, doutor Marcelo, se você recebeu o convite aí, está conseguindo entrar. Caso não, você mesmo pode, a partir do botão de acessar, pedir para eu te convidar. E aí eu consigo aceitar aqui, caso você não esteja conseguindo aceitar o meu convite, tá bom? E pessoal, já vou aproveitar aqui, o pessoal que está nos assistindo aí, de vocês, quem é acupunturista, quem já trabalha com acupuntura, porque eu preciso muito que vocês mandem as dúvidas, e também quem não trabalha com acupuntura, está nos acompanhando, continue aí. Lucas, Olá, doutor Marcelo, tudo bem? tudo ótimo, e você?
Tudo bem, graças a Deus. Já queria iniciar aqui agradecendo muito pelo aceite do convite, viu? Tava falando aqui pro pessoal um pouquinho do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre laser terapia na acupuntura. E aí já queria começar agradecendo muito aí pelo aceite do convite e tá aqui hoje passando bastante informação aí que a gente vai conversar sobre temas muito legais e tá hoje disposto a estar trocando essa ideia com a gente nessa noite aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Legal nisso, né? O assunto é fascinante, né? Sim, com certeza. E eu já queria começar falando, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre a laser terapia, as aplicações que a gente já entende muito, o estímulo do acuponto, mas entender que é muito mais que isso, né? Mas antes eu queria falar, apresentando você rapidamente, o Dr. Marcelo Neubauer é um médico infectologista e especialista em acupuntura, com uma vasta experiência, e eu já vou começar perguntando um pouquinho sobre a trajetória dele, para vocês entenderem um pouco mais sobre ele. Então eu queria saber, doutor, me fala um pouquinho da sua trajetória, assim, né, na busca pela medicina, a sua atuação dentro dela, e aí a acupuntura aparecendo em algum momento e a tecnologia vindo aliada a isso, a laser acupuntura, né? Como foi toda essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Lucas, a história é interessante. Na verdade, eu sou médico, eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, me formei em 94. Fiz residência em acupuntura em infectologia lá na USP mesmo. E o meu primeiro contato com a acupuntura foi durante a minha residência. Eu estava no 3º ano de residência, meu último ano de residência, e eu tinha uma viagem programada e uns dias antes da viagem eu comecei a sentir uma dor intercostal muito intensa, muito intensa. E aquela história, sabe que todo médico é um pouco hipocondríaco, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, estou fazendo um herpes zoster. Aí você faz a associação infectologista com herpes zoster, abre duas chaves, ou é linfoma ou é AIDS. Eu fiquei apavorado, só que passou um dia, a dor mantinha, segundo dia, terceiro dia, e não apareceu nenhuma lesão de pele. Aí eu fui falar com a minha chefe, uma professora lá do departamento de infectologia, ela falou, vai procurar o professor Vu lá no serviço de acupuntura e conversa com ele. O professor Vu, ele fez um diagnóstico de uma neurite intercostal. Uhum. E na época, no primeiro dia ele fez um agulhamento, aí ele falou, olha, amanhã você vai estar com dor de novo, volta aqui. Voltei, ele fez um novo agulhamento, eu realmente não me lembro que pontos ele utilizou na época, eu nem prestei atenção nisso. Uhum. E aí ele falou, amanhã você não vai estar com dor, mas volta aqui. Aí no terceiro dia eu voltei e ele fez um novo agulhamento e ele falou, tá liberado. Durante mais ou menos 6 meses, aquele dermátomo que estava com dor ficou anestesiado. Se eu enfiasse uma faca ali, não ia doer. Fiquei realmente anestesiado e isso me impressionou muito. Porque até então eu mal sabia o que era acupuntura. A acupuntura isso era 97. A acupuntura estava dando os primeiros passos no Brasil. Passou o tempo, eu terminei minha residência, fiquei no HC um tempo, fui trabalhar um tempo com reabilitação na Rede Sara, lá em Salvador. Voltei, fiz um monte de coisa. Acabei de trabalhar com pesquisa clínica na indústria farmacêutica e me afastei da clínica, não da medicina, mas da clínica durante um longo período. Quando foi idos de 2017, 2018, eu comecei a me interessar por um assunto chamado dor. Estava fazendo muito estudo clínico em dor, estava estudando muito o assunto, comecei a achar o assunto interessante, dor é um assunto fascinante. E aí eu comecei a pensar em fazer especialização em dor para aprender mais sobre o assunto. Só que a especialização em dor, ela não é uma área de atuação de acesso direto. Existem sempre pré-requisitos. Ou você é anestesista, ou clínico, ou pediatra, ou neurologista, ou fisiatra, ou acupunturista. No momento de vida que eu estava, seria o caminho, vamos dizer assim, um caminho mais simples, em termos de cursar uma pós-graduação e tal. Aí eu me matriculei na pós-graduação na USP, fiz o curso e durante o curso eu me apaixonei por acupuntura. Que a USP tem uma formação de acupuntura médica, exclusivo para médicos, né? Voltada para o público médico, a gente tem tanto a residência quanto a pós-graduação, lato sensu. Perfeito. Fiz a pós, eu não tinha disponibilidade de tempo de fazer uma nova residência. Terminei o curso,
Acabei ficando com uma espécie de preceptor lá, que eles sempre escolhem alguns alunos para continuarem. Isso, inclusive, é um apoio para você estar junto, discutindo o caso, se preparando, porque no final do ano teve a prova de título de especialista, prestei a prova. A prova do meu ano é considerada a prova mais difícil que o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura já fez. Realmente, a prova foi uma pedreira. E eu passei, tive a felicidade de passar na prova, e aí eu fui convidado a ficar como professor convidado do curso de especialização onde eu estou desde então. E eu ainda pretendo fazer dor, só que antes disso eu resolvi me dedicar mais à acupuntura, mais do que eu já me dedico, e eu estou preparando o meu doutorado, que vai ser em acupuntura, e especificamente o projeto de doutorado é em laser acupuntura. Perfeito, é isso que eu já ia te perguntar já, sobre essa trajetória indo para pesquisa depois em laser. Dizer, assim como uma ferramenta interessante, uma ferramenta diferente, eu vi alguns colegas utilizando o laser com excelentes resultados. Sim. E aí eu comecei a ver que existe uma carência de literatura sobre laser acupuntura. A literatura, em relação ao universo de toda a acupuntura, é uma literatura muito restrita. A gente pode até discutir mais para frente um pouco da qualidade dessa literatura, e um médico ele leva sempre muito em consideração a qualidade. E eu vi aí um espaço de pesquisa. Poxa vida, a ferramenta é promissora, a gente vê resultados, a gente vê que quem usa o laser na sua atividade de acupuntura, como eu estou utilizando, com resultados muito bons, seja em mim, seja na minha filha, seja na minha família, seja nos meus pacientes, a gente vê resultado, só que isso não está escrito. E por isso a gente tem uma certa dificuldade do médico aceitar a opção do laser. Então, vamos fazer uma linha de pesquisa nessa área. E a gente está abrindo a linha de pesquisa na USP, em laser acupuntura. A gente tem 4 trabalhos, que se você quiser depois a gente pode falar um pouquinho mais em fase de pré-submissão, quer dizer, o trabalho antes dele iniciar, ele precisa ser aprovado em algumas instâncias. Então ele está sendo preparado para essas aprovações, seja aprovação no próprio Hospital das Clínicas, né, porque a gente está falando de um centro que, quando chancela um trabalho, esse trabalho tem que ser um trabalho de primeira qualidade. Depois disso, aprovação ética, quer dizer, a aprovação daquele comitê que vai proteger o paciente que participa da pesquisa, nada mais justo do que o trabalho ser fiscalizado, de ser um trabalho que não traga prejuízos ao nosso paciente, e depois disso o trabalho se inicia. E eu tenho tido uma experiência muito boa de uso, seja no consultório, seja em experiência no próprio Hospital das Clínicas, a gente tem usado bastante. Eu ando com o meu laser para cima e para baixo o tempo todo no meu carro. Eu até fiz um seguro para ele, porque realmente ele não é um aparelho muito barato, então mereceu fazer um seguro que foi muito barato, que me dá uma tranquilidade de estar com ele o tempo todo para a situação que eu precisar. Sim, até você citou a questão da prática clínica, e a gente já vai entrar nas pesquisas, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, até porque a partir das suas pesquisas a gente já consegue também fazer o pessoal entender a segmentação da acupuntura, né? Porque uma linha de pesquisa vai na aplicação local, outra fala de pontos escalpianos, que são pontos na região da cabeça, e a gente vai, outros falam do ILIB, né? Que é uma coisa fantástica para a acupuntura. Então são linhas de pesquisa diferentes. Quando a gente falar dela, vai ser legal que você já explica também os diferentes tipos de acupuntura. Mas falando da sua prática clínica, já que você citou primeiro, hoje quanto que o laser faz parte dela? E quais os principais casos que você tem usado o laser e os resultados mais legais que você tem sentido? Olha, o laser tem sido muito interessante naquelas situações onde eu não me sinto confortável de usar agulha e onde, às vezes, o paciente não se sente confortável de usar agulha. Acho que o melhor exemplo é minha filha. A minha filha tem 11 anos de idade. A primeira vez que eu pus agulhas nela, ela tinha 8 anos de idade. E assim, pus agulhas nela, ela tinha 7, ela não tinha feito 8 anos ainda. Numa situação de dor, que precisou de um grande convencimento para colocar 2 ou 3 agulhas numa criança de 7 anos. Sim. Quando eu agulhei, como a resposta da acupuntura para dor é sempre uma resposta muito rápida, ela sentiu um alívio muito grande. Dali para frente, quando ela tinha um quadro de dor, e criança vive se machucando, vive se caindo, minha filha é super moleca, ela vinha pedir para ser agulhada. Aí teve um determinado momento onde
onde agora, no começo do ano, ela teve Covid, graças a Deus, uma forma bem leve de Covid, ela estava vacinada, e ela estava com um quadro de rinite muito intenso, e ela não estava muito confortável de ser agulhada naquele momento, ela estava desconfortável, estava com um pouquinho de dor no corpo, um pouquinho de febre. Eu falei, deixa eu tentar fazer laser. E eu tratei a rinite dela utilizando o laser nos mesmos pontos que eu usaria para fazer o agulhamento. E a resposta foi muito boa. De lá para cá ela não aceita mais agulha, ela tem alguma coisa que ela quer laser. E até... Sim, pode citar. A resposta foi muito boa, ela ficou muito bem, graças a Deus ela sarou. Assim, aquele quadro catarral da rinite teve uma boa resposta imediata, foi uma resposta boa, como a gente vê na agulha também. A gente observa que o efeito da agulha e o efeito do laser são muito parecidos, assim, a gente vê uma resposta mais rápida. Em algumas situações, às vezes o efeito do laser demora um pouquinho mais para aparecer, mas a consistência do efeito é a mesma. E ela agora, quando tem uma coisa, ela não quer agulha, ela quer laser. Ela não quer conversar mais sobre agulhamento. Isso como que é legal. Pacientes mais ansiosos, pacientes mais tensos, e às vezes naqueles pontos de acupuntura que a gente coloca a agulha com algum receio. Tem muitos pontos de acupuntura que ficam junto da grade torácica. Aqui, ou no tórax anterior ou no tórax posterior, na região dorsal. São pontos que, se a agulha entrar além do que ela deve, eu tenho o risco de perfurar pulmão e fazer um pneumotórax. Sim, pneumotórax. Sim. E esse né? Ainda hoje, por um acaso, eu soube de um caso onde aconteceu isso, que na verdade a agulha foi colocada corretamente, mas o paciente se mexeu, ele se encostou e a agulha entrou. Sim. Então é assim, eu particularmente, esse tipo de ponto eu não costumo colocar agulha. Assim, eu não me, se eu coloco agulha, porque é uma indicação absoluta, o que é muito raro, eu tiro o olho do paciente. Eu fico meio que neurótico do paciente. Usar o laser nessa situação, ou então usar o laser num ponto que está muito doloroso, ou num ponto perto de um grande vaso que eu tenho um risco de machucar, próximo a uma articulação. Eu vejo isso como uma grande vantagem. Eu acho que é uma mão na roda pro médico acupunturista. Não, fantástico. E é muito legal porque a gente cita muito essa questão da substituição do estímulo da agulha, né? Mas muitas vezes é isso que a gente tem que entender, que abre novos públicos. Eu acho que esse é o grande diferencial do laser, com certeza, né? Eu poder trabalhar com crianças, idosos, adultos com fobia de agulha, que existe muito, né? Quem trabalha na área é uma grande fatia da população que realmente tem medo da agulha, você consegue entregar a acupuntura. Mas é legal a gente entender também que dá para usar combinado com a agulha, né? Eu não sei se você tem usado muito na prática clínica, mas a inserção da agulha com a laser terapia, tem pacientes que aceitam bem a agulha. E isso que você citou de áreas que a gente sabe que são dolorosas ou que tem riscos, né? De correntes vasculares, pneumotórax, a opção do laser também é fantástico. E aí tem aquelas questões que a gente falou, né? Que até são suas linhas de pesquisas também além da acupuntura. A própria ação local da luz, né? Porque eu estou com um paciente que tem uma tendinite de ombro, eu vou tratar pontos com agulha relativos a acupontos e meridianos que nem sempre estão na área, né? Geralmente eles estão adjacentes à área. Com laser é legal que eu posso fazer a aplicação da agulha e fazer nesses pontos, ou a própria laser puntura ou associado, mas também usar o efeito local que o laser tem, né? A luz vermelha anti-inflamatória, cicatrizante, o infravermelho analgésico, antiedema, no ponto. Então, acho que isso também é um grande diferencial, né? Que você tem usado muito na prática clínica, né? Porque vocês têm o ambulatório da USP, que faz muito atendimento para dor, para esses tratamentos, né? A gente tem usado, e não só utilizado aquela pontinha de acupuntura, mas quando eu quero efeito local, muitas vezes eu uso o cluster. Eu gosto muito do cluster dual. Eu tenho alguns... Perfeito. Mesmo, gosto muito desse brinquedinho, vamos dizer assim, que na verdade a vantagem dele é a economia de tempo, porque eu faço uma área maior, que eu poderia fazer com a ponteira simples, eu poderia fazer ponto a ponto, não tem nenhum problema. Mas eu tenho utilizado em alguns pacientes, o cluster dual quando eu quero ter um efeito local, e o resultado, e eu tenho encontrado resultados interessantes. Pacientes com às vezes, por exemplo, paciente com neuropatia diabética, que tem uma perda de sensibilidade nos pés. Eu não devo usar agulha nesses pacientes. A gente não deve agulhar uma área. O risco de uma complicação desse agulhamento é muito grande. E eu tenho experiência com paciente usando cluster para fazer toda a área do pé.
Se eu demoro, uns 8 minutos, uns 8, 10 minutos em cada pé com o cluster, com a ponteira simples demoraria muito mais. E eu tenho tido resultados interessantes em alívio de dor, alívio daquela sensação de choque, de formigamento, porque a neuropatia diabética ela é muito dolorosa, né? E eu tenho tido, são casos pontuais, ainda eu não tenho, vamos dizer assim, um N para falar assim, vou publicar essa. Não tenho, mas nos casos pontuais que eu tenho utilizado, eu estou muito satisfeito. O cluster dual, para efeito local, eu acho muito bacana. E no caso da laser acupuntura mesmo, tanto o tratamento com pontos locais de dor, tratamento de ash points, tratamento de o uso dos pontos à distância, também funcionam muito bem, porque muitas vezes a gente pensa que o laser é só efeito local. Não, ele tem um efeito à distância, que é o efeito do tratamento pelo meridiano, ao longo do meridiano. Perfeito. Funciona muito bem. Perfeito. E aí, além de tudo isso, a gente tem aquela ação sistêmica do laser, que é através do ILIB, né? Que é a irradiação do laser na corrente sanguínea do paciente, né? Muitas vezes a gente utiliza a pulseira, com a caneta direcionando ali a aplicação para a artéria radial, ou o próprio dispositivo portátil. Fala um pouquinho para a gente do ILIB, o que você acha assim que é o diferencial para a acupuntura e se você tem utilizado na clínica e já deu para sentir algum efeito. ILIB, porque uma das linhas de pesquisa que eu estou abrindo é em ILIB, eu me surpreendi que tem muito mais literatura em ILIB do que em laser acupuntura. Eu tive na ordem de 3 vezes mais. E aí eu fui tentar entender o porquê. A gente sabe que toda pesquisa de laser acupuntura... O primeiro trabalho ocidental foi com PLOG, que é um trabalho, acho que todo mundo que tem laser cita esse trabalho de PLOG, né? Mas, assim, tem trabalhos que não são acessíveis via as bases de dados ocidentais, seja PubMed, seja Lilac, seja Google Acadêmico, que são trabalhos que foram desenvolvidos na antiga União Soviética. Tanto que hoje ainda a gente tem muito trabalho em russo e ucraniano, que é o inferno, mesmo no PubMed a gente tem muita coisa, mas em ILIB tem muita publicação. Uma das linhas de pesquisa que a gente está tentando abrir é em ILIB, e aí eu vi uma coisa muito interessante. Eu vi algumas indicações do uso de ILIB, com estudos muito bem feitos, que para mim foram muito surpreendentes, que eu sempre associei ILIB a equilíbrio sistêmico de um modo geral, um equilíbrio metabólico. Homeostase, processo de homeostase. Mais, talvez associar um ILIB a um riodoraco, fazer alguma coisa nisso para ver esse efeito do equilíbrio do sistema de meridianos. Eu tenho ideia de brincar com isso no futuro, eu tenho riodoraco. Mas eu me surpreendi muito com o uso de trabalhos que eu não tenho experiência, deixo bem claro, mas na mucosite dos pacientes que fazem quimioterapia com resultados bons, inclusive trabalhos brasileiros nessa área, me surpreendeu, eu não esperava encontrar isso. Hoje só fazendo um adendo que vocês tocam, é muito importante. Hoje no antigo hospital de câncer, né, que hoje é o Hospital do Amor de Barretos, a laser terapia local e a terapia ILIB é padrão para o tratamento da mucosite, né? Não só para o tratamento, mas para a prevenção. Trabalhos foi uma grande surpresa, uma grande e grata surpresa, porque a gente sabe que o paciente sofre com mucosite, às vezes por meses depois de acabar a quimioterapia. Eu achei muitos trabalhos em diabetes mostrando queda de glicemia, queda de hemoglobina glicada, mas foi uma coisa que me surpreendeu muito e por isso foi uma linha de pesquisa que eu estou tentando desenvolver, porque, poxa vida, se ele funciona para o diabetes, por que ele não funcionaria para o pré-diabetes? De repente, se eu consigo segurar esse paciente com pré-diabetes mais tempo, eu vou conseguir segurar mais para frente ainda o diabetes. Porque, na verdade, o pré-diabetes é uma pré-condição, o paciente com pré-diabetes vai acabar, uma parte deles vai evoluir para o diabetes. Se eu conseguir controlar esse pré-diabetes, por que não? E é uma linha que a gente vai tentar, até pegar o paciente com pré-diabetes, virgem de tratamento que ainda não está medicado, e tentar comparar o tratamento com ILIB contra um tratamento com luz placebo, que aliás eu devo agradecer a Ecofibras que desenvolveu os equipamentos de luz placebo para a gente usar nesses protocolos de pesquisa. Fantástico. E aí, já que a gente entrou nesse tema, a gente já falou deles, mas vamos agora falar, de fato, você então tem agora 4 linhas de pesquisas, né, que já foram aprovadas pelo Comitê de Ética, as primeiras instâncias, pelo que você fase de submissão. Ainda está em fase de submissão. Ah, perfeito.
E aí, quais são essas linhas? Explica para a gente um pouquinho quais são os estudos e como elas são em linhas diferentes. O que significa, né? Você vai falar da scalpiana, vai falar do Willib, a gente já falou, mas o que significa esse tipo de aplicação e quais são os estudos que você vai realizar com a laser terapia? O Willib, ele não é uma técnica de acupuntura, ele é uma técnica de fotobiomodulação sistêmica. Eu uso a artéria radial, como eu poderia utilizar outros vasos sanguíneos para fazer irradiação do sangue e assim, via corrente sanguínea, espalhar esse efeito metabólico do laser. Essa é uma linha. A segunda, quando a gente fala em acupuntura, a gente pode dividir a acupuntura de uma maneira muito grosseira, vamos dizer assim, em 3 segmentos. A acupuntura sistêmica, a auriculoterapia e a acupuntura scalpiana, ou, que alguns lugares falam, um termo que eu não gosto muito, crâniopuntura. Eu não gosto desse termo porque a gente não está agulhando o crânio, a gente está agulhando, na verdade, é o escalpo, né? É o couro cabeludo. Na acupuntura... muito crâniopuntura de Yamamoto, né? Que o pessoal se refere muito. Na acupuntura sistêmica ela não tem grandes escolas. A gente tem, na verdade, a gente tem o conhecimento clássico da acupuntura, que vem aí de mais de 6.000 a.C., pela distribuição dos meridianos, dos pontos locais. Para a acupuntura sistêmica, a patologia que eu escolhi foi dor na osteoartrose de joelho. Então, a ideia dos estudos é pegar pacientes que têm uma osteoartrose de joelho já constituída, que estão aguardando cirurgia para a colocação de prótese de joelho, portanto, são pacientes mais graves, são pacientes que têm um processo de dor pior, e testar, ao invés do agulhamento clássico, usar os mesmos pontos que a gente utilizaria no agulhamento clássico, usar laser infravermelho com as frequências de Henniger. Então a gente tem os pontos locais, que são utilizados para joelho, tem os pontos à distância, que são utilizados a joelho também, por exemplo, a gente tem ponto no cotovelo, tem ponto na panturrilha, tem uma série de pontos e a gente vai fazer os mesmos pontos em todos os pacientes por uma questão de sistematização, comparando o uso do laser versus a caneta placebo. O segundo modelo de acupuntura é a acupuntura auricular, é utilizando a orelha como forma de tratamento. Tem estudos, desde escolas clássicas chinesas até estudos mais modernos, principalmente da linha francesa, que mostram que para cada região da orelha a gente tem pontos que representam uma parte do nosso corpo. Isso é chamado em acupuntura de microsistema. Então, a gente vai utilizar a técnica francesa de acupuntura, que é uma técnica que exige que você ache os pontos de acupuntura, quais estão ativos, porque normalmente na técnica francesa não é recomendável você tratar um ponto que não esteja ativo. E aí a patologia escolhida foi lombalgia. Paciente com dor lombar, a gente vai fazer os pontos para a lombalgia e vai fazer alguns pontos extras que são indicados, são pontos genéricos para tratamento de dor na acupuntura. No caso da acupuntura local, né, para osteoartrite, osteoartrose, vão ser as frequências de Henniger. No caso da aurículo, são as frequências de Nogier. Frequência de Nogier, laser vermelho. Perfeito, legal. Tem uma coisa bem legal, só citando do nosso equipamento, que ele possui tanto as frequências de Henniger quanto as de Nogier, os protocolos salvos, e tem essa facilidade de aplicar nessas duas áreas. Legal. No ILIB você citou que seria pacientes com a glicemia, né, pré-diabetes. E para a scalpiana, qual seria o tratamento? A gente tem uma linha de pesquisa, porque assim, existem várias escolas de acupuntura scalpiana. A USP segue a escola do professor Tongsitan Wen, que é uma escola de Taiwan, que tem trabalhos de Taiwan e tem trabalhos no Brasil mostrando que o agulhamento do escalpo, um determinado padrão de agulhamento, tem resultados em melhoria de sequelas de pacientes que tiveram AVC isquêmico. Que legal. Fantástico. Porque o que acontece? Tem trabalhos que mostram que quando você coloca uma agulha uma agulha scalpiana, essa agulha, a região abaixo dela, no cérebro, tem uma melhor perfusão. A gente sabe que aquela região que se necrosou por conta do AVC, ela está perdida. Ela não se recupera. Sim. Só que em torno dessa região, existe uma região que ela fica disfuncional pós o AVC,
É uma região que pode ser maior ou menor, mas é o que se chama de zona de penumbra. Ela está viva, mas ela está mal funcionante porque a perfusão dela não está adequada. Se eu, com uma técnica quantidade de oxigênio, de sangue, de nutrientes, eu consigo melhorar a perfusão, essa região volta a funcionar e aí o paciente ele tem uma recuperação funcional dessa sequela. Então, tem vários trabalhos com isso, inclusive lá na USP tem um doutorado que utilizou agulhamento com técnicas de eletroacupuntura para isso, muito interessante o trabalho. E a ideia é reproduzir esse trabalho utilizando o laser. Uma coisa que me surpreendeu, eu sempre imaginei que o laser ia ser uma técnica complexa na escalpiana por causa da calota craniana. Será que vai penetrar? Aí a gente encontrou um trabalho que não é em laser terapia, mas em laser diagnóstico, que o autor fala claramente que o corpo humano ele é praticamente transparente à luz infravermelha, e ele mostra que a penetração do laser infravermelho dentro da calota craniana pode passar de 4 centímetros. Sim. Então, além daquele efeito que seria esperado do escalpiano, talvez eu tenha um efeito local. Então, a ideia é fazer isso e ver o que acontece com esses pacientes. A mesma coisa, utilizando um grupo controle, que vai ser uma ponteira placebo, versus o laser infravermelho. Fantástico. E é isso que até citar, muito provavelmente a gente teria somado os efeitos locais do laser. Existe a técnica muito utilizada fora do Brasil, que é o laser terapia transcraniana, né? Que a gente tem aplicado muito até na nossa área veterinária, EcoVet, que é a aplicação do laser sobre a calota craniana para promover efeito local do laser. Que se acredita que o laser, a gente sabe que ele aumenta a circulação da área, aumenta a oxigenação, aumenta a quantidade de nutrientes, e talvez a geração de ATP melhore as sinapses cerebrais. E aí tem alguns estudos falando sobre laser terapia transcraniana para sequelas de Alzheimer, Parkinson, síndrome cognitiva de cão idoso, que é uma doença semelhante ao Alzheimer, para animais, TDAH, né, algumas melhoras em cognição de pacientes autistas. Então está saindo bastante coisa relacionada à laser terapia transcraniana, que não seria o uso em acupontos, né, mas o uso local no crânio. E a gente pensando nessa junção, né, de promover o efeito que a agulha promoveria no ponto de acupuntura, associado a esse efeito vascular, energético que a luz tem na região cerebral. Eu acho que vai ser... Todas as linhas são fantásticas, né? Você foi falando aqui, eu falei, nossa, que legal, que fantástico. Foram é muito pegando esses estudos, discutindo com o orientador. Sim, é um trabalho muito... E que, como você falou, falta, né? Porque hoje a gente... Então, você falando aí é fantástico, é o que a gente precisa, de fato, ver o que hoje a gente sabe que acontece de maneira abundante na clínica, né? Todo mundo fala, pô, eu uso laser, melhora muito. Nossa, quando eu faço esse ponto... Mas e aí? Por quê? Qual artigo comprova? E aí é muito importante ter profissionais assim como você, que de um equipamento consegue tirar 4 estudos ao mesmo tempo, em linhas diferentes, com pacientes diferentes, entregar. Isso é fantástico. O grande limitante que eu tenha para a realização desses estudos é exatamente a disponibilidade do equipamento. Um limitante de um estudo de acupuntura, o melhor modelo de estudo clínico em acupuntura, aliás, como o melhor modelo de estudo clínico em qualquer terapia é o estudo duplo cego. Quer dizer, o paciente não sabe o que ele está recebendo e quem está avaliando o paciente não sabe o que ele está recebendo. Para não ser tendencioso na avaliação. E no caso do laser, eu tenho a questão que é muito difícil o duplo cegamento. Eu consigo cegar o paciente com alguma, principalmente no agulhamento, existem limitações técnicas complicadas ao cegamento. No laser, a Ecofibra está facilitando enormemente a minha vida. Mas, de toda forma, se eu vou aplicar o tratamento, eu vou saber se eu estou usando uma ponteira placebo ou uma ponteira normal, vamos dizer assim. Ativa, né? Tem que ser o investigador não cego, e eu tenho que ter a figura do investigador cego que avalia o paciente antes, indica a terapia e avalia o paciente depois, e eu não converso com esse investigador
enquanto o estudo está em andamento. E o cegamento, a gente só abre esse cegamento para análise estatística quando o estudo está concluído. Perfeito. Então é assim, são duas limitações. O investigador não cego foi muito tranquilo de conseguir, apesar do que o investigador não cego original dos meus trabalhos, que era um grande parceiro meu, infelizmente, ele foi para outro plano há exatamente um ano, mas a gente conseguiu estabelecer ótimas parcerias. O time lá na USP é fantástico, uma garotada nova que está saindo agora, está se formando agora, que estão super interessados, estão super engajados. Eles me chamam para usar laser em alguns pacientes. Nós tivemos um caso que nós mandamos para o Congresso esse ano, de uma paciente que não tolerava as agulhas e tinha uma indicação formal de fazer acupuntura. A gente fez um relato de caso para o último Congresso Brasileiro de Acupuntura. Então é assim, a gente conseguiu resolver as duas questões do cegamento importantes. E eu queria comentar, Lucas, que a gente encontrou na literatura, um dos grandes problemas da literatura, em acupuntura de um modo geral, em laser em modo particular, é a qualidade do estudo. Para quem não sabe o que é uma meta-análise ou revisão sistemática, a revisão sistemática é um tipo de estudo que você escolhe um determinado assunto, você pega os estudos duplo cego randomizados que foram feitos nesse assunto, junta todos esses pacientes como se fosse um estudo só e refaz um novo cálculo estatístico. E eu achei uma meta-análise em uso de laser para tratamento de lombalgia. Laser acupuntura para tratamento de lombalgia. E a conclusão do estudo foi muito frustrante, porque não mostrou diferença. Só que os critérios são muito rígidos. Olha, é o estudo duplo cego com N razoável, parará, parará, parará. Esse é o critério da meta-análise. Só que os autores, num segundo step do estudo, eles pegaram esses estudos e separaram em dois grupos. Grupos que tinham técnica adequada para a realização do estudo, seja a técnica de seleção de pontos, seja a técnica da seleção do laser a ser utilizado. Então, por exemplo, você vai tratar com lombalgia, com um ponto errado, usando um laser azul, você não vai ter um resultado. Então, eles separaram nesse tipo de estudo, em estudos que tiveram tanto a técnica de laser quanto a técnica de seleção de pontos adequada. E aí uma coisa interessante, os estudos inadequados, placebo foi melhor que o laser. Mas nos estudos que a técnica foi adequada, o laser foi superior ao placebo. Então é assim, a questão de metodologia do estudo ela é crucial. E por isso a gente, não vou dizer que a gente gastou, mas a gente investiu um tempo em fazer o melhor desenho possível para o estudo, para que a metodologia não me atrapalhe o resultado. Então esses estudos são discutidos. Eu tenho dois professores maravilhosos que estão me ajudando no desenho desses estudos, seja na parte metodológica, seja no desenho do modelo de acupuntura, seja no modelo estatístico. E esses estudos, então, quando eles começarem, eles vão estar muito redondos. Muito legal, muito legal. A gente fica muito feliz de poder participar disso, né? De estar podendo aí de alguma maneira contribuir com a tecnologia, com tudo isso. Fantástico, fantástico. Falando, a gente, vamos até ver como é que está o nosso tempo aqui, porque a gente vai batendo papo, estamos tranquilos. A gente vai batendo papo, o tempo vai indo embora, né? Mas a gente falou um pouquinho da aplicação aí em acupontos, aplicação local, os tipos de aplicação, né? Scalpiana. E aí você também citou a sua participação em congressos. Você esteve nos últimos tempos aí, né, nos últimos meses, participou de 2 congressos muito renomados da área de acupuntura médica e falou sobre laser terapia, né? Você comentou um pouquinho com a gente. Fala um pouquinho desses relatos de caso e das apresentações que você realizou nesses congressos. E que é muito legal trazer, porque você falou que a parte médica precisa, né, ser abastecida dessa informação para que ela use de fato a laser acupuntura, né, entenda o papel que ela tem. E aí, quanto mais a gente tem profissionais médicos falando, produzindo ciência sobre isso é fantástico. E fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência aí. Então é assim, eu fui convidado para falar de laser acupuntura na prática médica no Congresso Brasileiro Congresso Internacional do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que foi mês passado, lá em Niterói. O congresso foi na Universidade Federal Fluminense, um congresso bem bacana.
Nesse mesmo congresso eu levei um relato de caso que eu conto daqui a pouco, e eu fui convidado para um desafio maior ainda, que é participar de uma mesa de acupuntura num congresso que não é de acupuntura. Então a gente, no domingo retrasado, no meio do feriado, Congresso Brasileiro de Fisiatria, nós tivemos uma mesa de acupuntura, onde falaram alguns acupunturistas. Eu era o bebê ali, né? Eu era o dente de leite do time que estava lá, que era um time muito parrudo, e falando de laser acupuntura na prática médica também. Foi uma experiência muito bacana, gerou bastante debate. Inclusive, a gente ficou sabendo que um dos patronos do Congresso, ele está orientando o doutorado, que a defesa está para acontecer agora, lá na USP Ribeirão, do uso de técnicas de laser, mas é um uso mais local do laser para tratar dor. Foi um trabalho muito bacana. Ele contou para a gente que a defesa estava para acontecer. E no Congresso Brasileiro, no Congresso Internacional de Acupuntura, nós levamos um relato de caso do Hospital das Clínicas, que era basicamente uma paciente que ficou internada porque ela teve uma gastroparesia, quer dizer, o estômago dela parou de trabalhar, o estômago dela não esvaziava, e por conta disso ela vomitava sem parar já fazia alguns meses. Ela perdeu algumas dezenas de quilos por conta disso, ela entrou numa síndrome consumptiva muito grave, acabou sendo internada, teve outras complicações, um caso muito grave. Tem uma cintilografia do estômago mostrando que o estômago simplesmente não esvazia. E aí, depois que tentaram tudo que existe de medicação para controle de vômito, de procinéticos, quer dizer, de medicamentos que fazem o estômago trabalhar mais depressa sem grande resultado, chamaram a acupuntura, que normalmente é isso que acontece, né? Não tem mais nada a fazer, vamos chamar o povo da acupuntura para ver se tem alguma possibilidade, até porque ela estava internada num departamento lá do Hospital das Clínicas que tem uma forte integração com a acupuntura. Então, assim, eles até foi um pouco de exagero, um pouco de justiça, existe uma parceria. Então, é assim, tem uma visão muito grande para o direcionamento para a acupuntura. Exatamente. E aí, a nossa residente foi chamada, a paciente não tolera agulha, que é uma questão importante. A residente tentou fazer mochabustão, não teve resultado. E aí a nossa residente foi discutir o caso com o preceptor, com um dos preceptores, e falou: olha, chama o Marcelo, quem sabe com laser funciona. E aí eu fui lá, inclusive, fora do meu dia de HC, a residente me ligou, a gente discutiu o caso e tal. E quando eu vi a paciente, eu cheguei na beira do leito, a paciente estava com um saquinho de plástico e ela vertia vômito sem parar. E uma paciente consumida, magra, parecia, sabe, paciente muito desnutrida. E assim, não tinha como não ficar sensibilizado com a situação dessa paciente. Eu falei assim: poxa vida, o que eu vou fazer com ela, né? O que eu vou fazer nessa situação? Aí eu saí da caixinha. Eu aprendi, quando eu comecei a mexer com laser, que a gente normalmente faz 4 joules por ponto, e nas primeiras sessões a gente não costuma exceder 40 joules. Eu aprendi isso quando a pessoa que me ensinou um pouco de técnica de laser, que é com quem eu estou conversando agora, me ensinou isso. E aí eu falei: mas puxa vida, são 40 joules por ponto. Eu só vou fazer 2 pontos nela, de um lado e do outro, pontos para a náusea. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu meti 20 joules em cada ponto. Já assim, meio por não saber o que fazer, o que aconteceu? Na metade do primeiro ponto, ela parou de vomitar. Terminei o primeiro ponto no braço direito, ela não estava mais vomitando. Aí a gente perguntou: a senhora parou de nausear? Ela disse não. Aí fizemos o do outro braço. Fizemos mais 20 joules no outro braço e a náusea cessou. A residente me olhava com o olho desse tamanho, eu mesmo fiquei espantado, porque eu imaginaria o seguinte: olha, normalmente a gente sabe que o pico do efeito do laser se dá no dia seguinte, porque uma parte do efeito do laser é metabólico, não é aquele efeito neurológico direto da acupuntura, da acupuntura. Mas a resposta da paciente foi muito rápida, me impressionou. Aí ela ficou bem uns 3 ou 4 dias, para quem estava sem vomitar, para quem estava vomitando direto há meses. Foi uma resposta brilhante. Aí ela voltou a vomitar depois de alguns dias. Aí nós repetimos o laser e eu saí frustrado de lá porque não teve resposta nenhuma. No dia seguinte a residente me liga: paciente está melhor. Passou mais alguns dias, ela voltou a ter sintoma.
Tratamos de novo, sem grandes respostas. Aí no dia seguinte a residente me liga, ela está comendo. Ela estava sem comer por boca, ela ganhou uma sonda direto no intestino para ser alimentada, uma jejunostomia, e ela voltou a comer por boca. Caramba, e aí, legal. Com a continuidade do tratamento, ela teve outras complicações, ela precisou ir para UTI por outros motivos, voltou. Típica paciente do HC, que são pacientes sempre muito graves, até que nós conseguimos, o grupo conseguiu que ela recebesse alta. E era uma paciente que, quando eu vi as primeiras vezes, a minha sensação é que essa paciente não vai sair viva do hospital. Então, assim, foi muito gratificante. Então, esse rendeu um relato de caso, nós mandamos para o congresso, foi aceito. Parabéns. Foi dado um pôster, e esse pôster está, nesse exato momento, numa parede lá no Instituto, mostrando para os outros profissionais verem, olha, é uma alternativa, uma técnica. Quando a gente colocou lá primeiro na ortopedia, porque nós somos vinculados à ortopedia, depois a gente vai colocar no serviço onde ela está internada, que não é o serviço de ortopedia, que ela estava internada, que era o serviço, que é outro serviço, não é o serviço de ortopedia. Foi muito gratificante. Assim, se é que havia alguma dúvida com laser nessas alturas, que para mim já não tinha mais, a dúvida não existe mais. A minha residente, então, está encantada. Que legal. Não, isso que é fantástico do laser. A gente sempre fala, né? O profissional que, às vezes, ele tem algum receio, ele tem... E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente já tem o tradicional escrito ali no meio. As pessoas... E a acupuntura tem a palavra puntura, né? Punturar, agulhar. Então, é aquele estímulo de, não precisa agulhar, a agulha é tradicional, o laser, será que funciona? É invencionismo? Sei, a tecnologia ou realmente tem respaldo? E aí a gente, quando coloca na prática, né, vê que os resultados realmente são fantásticos e que a gente pode aproveitar muito, né? E aí quando a gente alia profissionais como vocês que vão trazer a experiência clínica, a pesquisa, a gente vai fazer uma casada que vai conseguir cada vez mais fazer com que as pessoas usem e abusem do laser, né? Eu estou dedicando 20% do meu tempo de trabalho para a realização desses estudos. Trabalho na USP no meu trabalho na USP do curso de especialização, de dar aula para meus alunos, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não posso comentar, ainda é um assunto confidencial, mas a ideia é multicêntrico. Então, eu estou tentando abrir uma frente numa outra universidade onde eu trabalho, para tentar levar os estudos para lá. A primeira resposta foi, vamos conversar, é bacana. Legal. Então, acho que ainda por cima tem a possibilidade desses estudos se tornarem multicêntricos. Quero ver ter perna para fazer tudo isso, né? Não vou precisar ter perna para fazer isso. Mas, assim, eu vejo com muito bons olhos a realização desses estudos. Não, isso é fantástico. E para quem pensa multicêntrico, né, que o doutor disse agora, é elevar ainda mais aquilo que ele falou, o nível do estudo, né, que já é um estudo randomizado, duplo cego, mas que está sendo realizado em um local. O multicêntrico é quando pacientes de diferentes locais, diferentes universidades, clínicas, são atendidos. Isso, além de aumentar o número de pacientes, que é sempre bom, quanto maior o N, melhor a nossa avaliação, mas ele aumenta também a diferenciação entre os pacientes, região, local, costumes, e isso ajuda ainda mais a provar que o laser realmente tem efeito, porque não é porque é um paciente X. Universidades em cidades diferentes, em regiões metropolitanas distintas, que eu estou pegando populações distintas. Uma é a USP, a outra é uma universidade do interior que pega necessariamente uma população diferente, pega a população de cidades menores, às vezes pode pegar a população rural. Então é assim, são populações diferentes. Isso me entusiasma. Enriquece muito o estudo. E aí, a gente falou um pouco sobre a clínica, o resultado, a prática, e o pessoal fala, não, perfeito, fantástico. E aí, cai um pouco aquela reticência inicial que a pessoa tem, né, a ressalva de o laser tem efeito ou não tem, e aí a gente já prova que não, eu tenho muito efeito. Mas uma coisa que é muito comum também é o profissional às vezes falar, mas será que eu vou saber usar o equipamento? Será que ele é fácil de mexer, programar? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o manuseio do equipamento, a questão do uso, dos protocolos, como ele funciona. E eu tô com os dois convidados aqui, né, o Acupuntura e o Reabilite. Enquanto você vai falando, eu também vou mostrando um pouquinho do manuseio para o pessoal, relembrando que os nossos equipamentos estão na Black Friday, então os valores especiais. Mas a função da live aqui não é a gente falar de desconto, de valor, que vocês vão ter durante a semana toda, é trazer bastante conteúdo para vocês. Mas a dúvida que fica às vezes, doutor Marcelo, acho que o equipamento vai ser muito difícil, eu não vou saber usar. Aí fala um pouquinho para a gente do uso do equipamento, o manuseio, o que você sentiu?
Olha, a primeira coisa que eu acho muito interessante no equipamento é que ele. A primeira coisa que eu acho que tem que falar é que o equipamento, eu brinco que ele é a prova de Marcelo, né? Se eu consigo mexer, qualquer um consegue, tá? Primeira coisa, o equipamento, ele tem uma restrição por senhas, né? Então, quando você liga o equipamento, você precisa colocar uma senha. Isso dá uma segurança que eu acho muito interessante. Então, alguém, sei lá, se eu deixo o equipamento em cima da mesa do meu consultório, vai alguém mexer? Não vai conseguir mexer. Ele tem protocolos, e os protocolos são muito intuitivos, então fica muito fácil. Olha, eu tenho um protocolo para dor, eu tenho os protocolos de Lib, eu tenho um protocolo para artrite, para artrose, para cervicalgia, contusão. Eu tenho os protocolos para os meridianos, que tem as frequências de Henninger específicas. E além de tudo, que eu acho muito interessante, que meridianos, que o Lucas está mostrando agora, as frequências de Nogier para aurículo. O que eu acho muito interessante é que ele tem o aparelho ele tem uma inteligência que ele faz com que, até vou pedir para o Lucas demonstrar isso, que se eu usar um protocolo e colocar a ponteira errada, o aparelho não aceita. Então é assim, olha, eu faço, sei lá, um protocolo para o cluster dual e eu coloco a ponteira de acupuntura, a ponteira simples. O aparelho vai detectar isso e vai mostrar que a ponteira está inadequada. Isso eu achei extremamente interessante do aparelho porque é uma segurança. Olha lá, caneta não adequada. Para esta aplicação, tente novamente. Então, mesmo que você não tenha um conhecimento muito profundo para definir frequência, corrente, falei besteira, desculpa, frequência, intensidade de sinal, quantos joules eu quero utilizar, etc, 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 o aparelho ele traz uma gama de protocolos pré-programados que te permite um uso para muitas condições. Por outro lado, você tem uma programação manual, você escolhe o que você quer fazer, se é usar caneta, se é usar o cluster, se for cluster, qual cluster você vai utilizar, ou se é o ILIB, faz a programação, coloca a ponteira adequada. Se você usar uma programação para ponteira inadequada, o aparelho não vai perceber. Você faz a programação, usa no paciente, e uma programação que você tem a liberdade de escolher. Isso é um pouco de aprender. Tem literatura, tem os cursos que se fazem por aí. Eu mesmo pretendo organizar em cursos para médicos, para que eles aprendam a utilizar essa tecnologia. Então, é uma ferramenta muito interessante se bem aplicada. Fantástico, fantástico, doutor. Só para a gente mostrar um pouquinho para o pessoal os aplicadores, o equipamento funcionando. E é bem legal, que essa é a ideia do equipamento, né? Ser um equipamento de muito fácil utilização, onde todos os protocolos estão prontos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não quer engessar o uso de vocês. Então, a gente quer que, como você bem citou, a partir do momento que você já entende, começa a entender, começa a poder colocar sua cara nos tratamentos, a opção não assistida a gente chama de um mundo aberto de possibilidades, né? Você pode programar a luz que você quer, a dose que quer, a frequência que quer. Nosso equipamento tem a opção de programar doses fracionadas, qualquer tipo de frequência, né? Podendo programar qualquer uma das frequências. Então, perfeitamente como você citou. E é muito legal isso, né? E a gente fica feliz como profissionais aí que são referências como você, que tem toda essa visão clínica, gostam do uso do aparelho na prática. A gente fica sempre muito feliz, sempre muito aberto aos feedbacks, né? Que vocês sempre dão vários feedbacks pra gente, de onde pode melhorar, onde pode alterar, quais mais protocolos realizar. E aí você citou uma coisa, doutor, que é muito legal, alguns clientes já vão perguntar sobre isso, já até perguntaram aqui, mas a intenção de você realizar um curso, né, de laser terapia, acupuntura, se é uma ideia aí para futuro, e para o pessoal saber disso, imagino que o ideal seja seguir a sua página, né, que a gente sempre coloca aqui, e aí lá vão ter informações. Mas fala um pouquinho para a gente do planejamento para 2023, que além das pesquisas, o que mais você pensa em fazer com laser terapia? Eu fui praticamente intimado por um grupo com que eu trabalho, que eu faço parte de um grupo de acupunturistas que
esse grupo ele tem a vocação da divulgação do conhecimento. E então esse grupo já organizou vários cursos, já organizou vários encontros, inclusive tem um encontro já programado no Congresso do ano que vem, onde vai ter um curso do Congresso, do oficial do Congresso, esse grupo vai organizar, numa outra vertente de pesquisa, e a gente já começou a conversar sobre organizar cursos de laser terapia para médicos. E aí eu expando o termo, não é laser acupuntura. Eu tenho... Para medicina. O tratamento de ferida, que a gente não chegou a comentar. Eu tenho alguma coisa legal, que é indução de crescimento de cabelo, que é uma coisa bem bacana, do qual eu mesmo sou vítima. Eu era um Santo Antônio antigamente, hoje em dia melhorou bastante. De tratamento local de dor, tratamento de ponto gatilho, com cluster. Queimaduras, né? Feridas, uso do laser em herpes, que é muito bacana. Dermatologia, né? Tem muita utilização. Tem várias situações. Então, a ideia é organizar um curso para o ano que vem. A gente já tem alguns cursos no grupo no começo do ano, então eu ainda estou tentando me planejar para quando isso vai ser. Eu acredito que vão ser cursos curtos, porque, assim, para quem já tem a formação da acupuntura, assim, o raciocínio para essa seleção de pontos não muda. Eu não preciso ensinar acupuntura para essa pessoa, eu preciso ensinar técnicas de laser. Então são cursos que são muito mais simples de serem organizados. Até porque eu não consigo pegar um médico, tirá-lo da sua base, tirá-lo, sei lá, um final de semana por mês durante 6 meses. Não dá. É economicamente viável para qualquer um. E é um curso que eu acho que ele tem que ser presencial, porque ele tem que ser muito hands-on. Tem que mexer no aparelho, tem que fazer a programação, tem que entender como ele funciona, como que encaixa a caneta, como desencaixa a caneta. Tudo bem que o equipamento ele não é frágil, ele é muito bem construído, mas os cuidados... Em toda a clínica, toda a parte. Treinamento, como programa, como mexe na tela, como posiciona a ponteira, como coloca um ILIB. Porque não adianta nada eu colocar o ILIB no lugar errado. Sabe? Se colocar o ILIB em cima da artéria radial, se eu coloco ali no meio, não vai ter a mesma... Não tem efeito vascular. Sim. E então é muito hands-on esse curso, então ele precisa ser presencial. Perfeito. Então a ideia é montar um curso. Esse curso vai ser um curso curto, então, por exemplo, um final de semana, intenso, e fazer vários aí ao longo do semestre, ao longo do ano. Eu preciso ter pernas para começar a montar, eu estou começando a ver isso agora. Agora que vai dar o final de ano, eu sou professor universitário, eu dou aula em 3 universidades. Agora que no final do ano dá uma parada, que as aulas da graduação acabam, tal, que eu vou ter uma folga aí até meados de fevereiro, tirar uns dias para descansar, porque ninguém é de ferro, né? Sim, e aí precisa. Começar o planejamento desse curso para a gente colocar ele no ar, de repente, semestre que vem. Perfeito, fantástico, fantástico. Bom, doutor, eu acho que a gente já está... Acho que saiu um pouquinho aqui para vocês, minha imagem, ou tá tudo ok? Vocês conseguem me ver? Eu tô te vendo. Ah, maravilha. Para mim cortou um pouquinho. Então, a gente está chegando aqui no nosso... batendo aqui nossa 1 hora de live. Eu já queria começar agradecendo muito, a gente já encaminhando para as nossas considerações finais também, né? Mas já queria agradecer muito, assim, por todo o conteúdo, tanta coisa legal que a gente conseguiu passar para o pessoal aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu fiquei maravilhado em todas as linhas. A gente já tinha conversado sobre, já sabia do andamento, mas é muito gostoso a gente poder compartilhar com o pessoal o que está sendo feito de ciência na laser acupuntura, né? E eu acho que todos os trabalhos aí que você está realizando e que a gente tem o prazer e tudo que precisar da gente estaremos sempre à disposição, vão ser de uma valia gigantesca para a gente estar dando passos muito largos para cada vez a acupuntura ser mais e mais e mais utilizada através do laser, né? E não só da aplicação local, para atender esses pacientes que não podem o agulhamento, para a gente potencializar quem usa o agulhamento, para agregar técnicas de agulhamento, ação local e o ILIB, né? Cada linha tem seu benefício, né? Um provar que a laser acupuntura pode ser utilizada em pontos, outro trazer o ILIB, aplicação local para a prática clínica, a escalpiana. Então, assim, em patologias que são de grande problema, né, social, que acometem muitas pessoas, uma lombalgia, procedimentos aí, como você citou, as patologias que vão ser estudadas, né, o diabetes, a osteoartrite. Então, assim, contribuições fantásticas para a saúde e para a laser acupuntura. Então, eu queria dar os parabéns por você ter
buscado, né, esse foco em trazer ciência para a cultura, e também os parabéns pela live de hoje, porque foi muito conteúdo e a gente fica muito feliz. Eu queria agradecer e a gente já passar para as considerações finais. Não sei se por acaso alguma coisa que você gostaria de falar, eu acabei não perguntando, então fique à vontade também para trazer uma mensagem para o pessoal, mas agradecer mesmo ao pessoal aí falando, mandando muitas palminhas, falando que adorou, que foi muito bom. Então, só fazendo jus às minhas palavras aqui de que realmente foi fantástico aí. Muito bom ter você aqui hoje à noite. Agradecer o convite, é uma honra, eu me sinto prestigiado de estar aqui nessa semana, que é uma semana tão intensa para você, que eu sei o caos que você está vivendo essa semana. Eu queria agradecer a parceria da Ecofibras, que sem o desenvolvimento dessas ponteiras placebos e sem a Ecofibra ceder o equipamento que nós vamos usar para essa pesquisa, talvez esse projeto não saísse. Assim, e dizer que sempre o trabalho é um trabalho independente, não existe nenhuma vinculação. Sim. É um trabalho ético, está sendo executado numa universidade de primeira linha, mas que sem essa parceria esse trabalho não sairia. E o grande beneficiado desse trabalho não é só a ciência, mas também lá na frente o paciente que vai se beneficiar. Com certeza, o final da história. Sim. Realmente adorei fazer essa live, foi muito gostoso. Assim, eu estou algum tempo sem fazer lives, eu fiz muita live no começo da Covid, que foi aquele caos, né? Eu sou infectologista, afinal de contas. Sim, você é um especialista. Esteve até, inclusive... É um tema muito atraente, um tema que me fascina. E, mais uma vez, conta comigo, a gente vai se conversando, a gente vai tendo ideias juntas. Eu já passei algumas ideias de aperfeiçoamento que eu sei que estão desde coisas pequenas, um pequeno ajuste na mala do equipamento, que melhorou muito a mala, até alguns protocolos que a gente está pedindo para colocar, baseados em aparelhos de laser que a gente conheceu no exterior, que com esses protocolos o laser Ecofibras vai ficar equiparado aos melhores lasers europeus, e isso eu acho muito bacana. Fantástico. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Um ótimo descanso para você e uma ótima semana. Obrigado por estar aqui hoje. E para vocês também, pessoal. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui até agora. E como eu falei para vocês, estamos na Black Friday, então todos vocês que estiverem aí acompanhando a live, quiserem saber valores, descontos, promoções, como eu falei, a ideia da live aqui é passar conteúdo, então a gente acaba não falando muito de preços, valores, mas mandem um direct pra gente falando que assistiram a live, que querem saber um pouco mais sobre valores, informações, que a gente vai atender vocês perfeitamente. E, mais uma vez, muito obrigado, doutor. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo.